É, meu amigo, é isso aí que você viu mesmo. O Pepe é pica, pô. É o maior de todos, né? Não tem como. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Pep Guardiola se tornou o segundo treinador com mais títulos na história. Ou está perto disso, porque ele está a 2 títulos de igualar o Mircea Lucescu e virar o segundo treinador com mais conquistas na história, né? Hoje ele tem 33 e caminha para 35. Por que eu digo que caminha? Porque ele ainda tem 2 finais para disputar na temporada, final de Copa na Inglaterra e final da Liga dos Campeões da Europa. E aí chegaria a 35 conquistas, igualando o Mircea Lucescu. Mas se não for nessa temporada, vai ser na próxima. E aí a perseguição seria a Alex Ferguson, que tem 49 taças e é o treinador mais vencedor da história. Com a idade que tem e os anos de carreira, a gente está falando de um cara que começou na temporada 2008, 2009, o Pepe tem todas as ferramentas e condições de bater esses 49 títulos e virar o treinador mais vencedor da história. Que ele é um dos mais revolucionários, a gente já sabe. Mas ele caminha para, em números, se tornar o mais vencedor. Aí vai ter sempre gente querendo mensurar o tamanho das conquistas. Neste momento, ele tem 3 vezes o Campeonato Espanhol, 2 Copa do Rei, 2 Champions, tudo aqui pelo Barcelona. 3 Supercopas da Espanha, 2 vezes Supercopa da UEFA, 2 vezes Mundial de Clubes da FIFA. Pelo Bayern de Munique, uma Supercopa da UEFA, um Mundial de Clubes, 3 vezes a Bundesliga, 2 vezes a Copa da Alemanha. Pelo Manchester City, 2 vezes Supercopa da Inglaterra, 1 vez a Copa da Inglaterra, 4 vezes a Copa da Liga Inglesa e 5 vezes a Premier League, tendo inclusive os recordes, ou quase todos os recordes, pelo Manchester City da temporada 17-18. A gente está falando da maior diferença de pontos, do maior número de gols marcados, do maior número de vitórias fora de casa, no geral, na maior quantidade de pontos, né? O time dos 100 pontos. Na temporada seguinte, inclusive, ele bate 98 pontos, ele fica a 2 pontos de igualar o próprio recorde. E aí nem os times do Mourinho, né? O Chelsea do Mourinho, o Arsenal invicto, o United do Ferguson, de 99, por exemplo, que é o único time inglês a ter a tríplice coroa. O Guardiola, inclusive, pode igualar isso, ganhando Copa, Champions e Premier League na mesma temporada. O único inglês a conseguir esse feito é o United de 99, com Alex Ferguson, que tinha a geração com Scholes, Giggs, Beckham, Solskjaer e por aí vai, Schmeichel. E esse Manchester City pode igualar isso. Igualando ou não essas conquistas, o Guardiola ele já tem um legado claro que independe de ganhar mais um título, mais uma Champions ou mais qualquer coisa. O impacto do Guardiola no futebol ele já é real, ele já tem um efeito prático no século XXI e para mim é disparadamente o melhor técnico que eu vi, porque ele alia o desempenho, o controle, a estética, a beleza, a agressividade, a eficiência com conquistas. Então tem tudo no jogo do Guardiola para mim. Tem controle, tem segurança, tem eficiência, tem beleza, tem ofensividade. Tudo isso baseado na obsessão em ter a posse, não para ser bonito, mas para ser eficiente, para ser seguro. Tanto que, e aí tem um número que eu acho absolutamente impactante, que é nos pontos corridos, o Guardiola é muito seguro. E aí eu vou usar o levantamento feito pelo SofaScore, que para mim é o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real que tem no mercado, mas assim, disparadamente. E depois dos meus filhos e da minha esposa, acho que o SofaScore é com quem eu tenho relação há mais tempo aqui, desde que eu mudei para São Paulo, por exemplo. Então, um beijo para o SofaScore. Você baixa 100% de graça, o link está na descrição do vídeo, aí vê tempo real, acompanha estatística, compara jogador, vê mapa de ação, vê os números dos campeonatos, assim, é muito completo e tá tudo na palma da sua mão. Obviamente que você pode usar no notebook ou no desktop também. Mas o levantamento do SofaScore é assustador, assim, quando ele mostra essa telinha aqui que eu vou aumentar. Porque o Guardiola, ele disputou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ligas nacionais.
São 14 anos de carreira e 14 ligas nacionais. Das 14, ele ganhou 11. E na esmagadora maioria delas, inclusive em algumas que perdeu, o Guardiola foi a melhor defesa. E é muito assustador você ter o time com um ataque de 106 gols, como já fez na Premier League, dos 100 pontos, e ainda assim você ser uma defesa tão segura e que corre tão poucos riscos, que não só toma menos gols que os adversários, mas como muitas vezes nem gol toma. Vale lembrar, enquanto vê a belíssima foto que eu bati em Salvador com a minha digníssima, é uma bela imagem, diga-se de passagem, né? Eu tô o pique Pepe aqui, ó, tranquilão e tal. Eu estava celebrando o Guardiola ganhando o seu 33º título na carreira e, repito, caminhando para igualar Mircea Lucescu, e aí vai mirar Alex Ferguson para, em número, ser o maior ou grande treinador da história do futebol em conquistas, porque em revolução, no século XXI, ele já é. Né? Em estética de jogo, muito provavelmente também. Em dominância, muito provavelmente também. Acho, inclusive, que existe uma briga histórica, né? Com o próprio Ferguson, que foi muito dominante no século passado e em boa parte desse, né? Ali até a metade dos anos 2010, até 2008, 2009, o Ferguson ainda tinha um time extremamente competitivo e bonito e vencedor do Manchester United. Mas o que impressiona no gráfico do SofaScore é que, assim, naquilo que você tem e que exige regularidade, em que realmente você exige o plano, o planejamento, a projeção, a segurança, as trocas, a imprevisibilidade de contusões, de derrotas e de jogo fora de casa, o Guardiola é absoluto em ligas nacionais. Então, assim, ele vai continuar no altíssimo nível, esse papo de mas também ganha com um elenco de não sei quanto. O Barcelona, ele ajudou a construir várias das peças que depois se consolidaram, assim. Uma coisa era o Iniesta antes do Guardiola, a outra coisa é depois. Uma coisa é o Busquets, que nem do profissional era, ou titular, para depois. O próprio Messi vira um falso 9 e um outro jogador na mão do Guardiola, isso sem contar com vários outros, Daniel Alves, Jordi Alba, Piqué. Ele deu valor e agregou valor a vários jogadores que talvez em outros contextos fossem menos percebidos do que foram. Acho que isso no City fica muito evidente. Uma coisa é o De Bruyne pré-Guardiola, outra coisa é depois, o Sterling pré e o Sterling depois, o próprio Kompany, Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva, agora a transformação do Grealish, e a gente está vendo também o impacto do Guardiola, inclusive no próprio Haaland, né, que deve fechar a temporada mais goleadora da sua carreira. E daqui para frente o Guardiola vai continuar sempre no nível de excelência muito alto. E sim, a excelência só trabalha com excelência. Né? Não tem o bom tenista que joga com a raquete ruim ou o bom corredor que corra com uma sapatilha ruim. Os bons vão trabalhar com os bons. Ponto. E aí, de novo, o Guardiola obrigou que houvesse um impacto na forma de se defender dos adversários. Várias ligas foram se adequando a ele e vários adversários também. Então, o legado já está aí. Independente do Guardiola ganhar a tríplice coroa inédita para o Manchester City e raríssima na Europa, só 7 clubes tem, e na Inglaterra só um. O City seria mais um nessa história. Independente dele ganhar uma Copa do Mundo, se ele for técnico de uma seleção. Até porque, se você for olhar os sempre listados, os maiores técnicos da história, e aí normalmente você tem o Ferguson, o Cruyff, você vai ter uns ou outros aparecendo ali. O Bielsa surge nas listas, mesmo sendo pouquíssimo vencedor ali entre os 50. Do top 10, 2 ou 3 ganharam Copa. Porque o impacto do trabalho ele é visto no dia a dia, né, a médio e longuíssimo prazo. Então, o Guardiola ele já está entre os maiores da história. Para mim, é o melhor que eu vi, disparadamente. E vai buscar os 49 ou 50 títulos para virar o treinador mais vencedor, com mais taças em todos os tempos. É aguardar, é questão de tempo. Em quais clubes ele ainda vai trabalhar, se ele vai ficar muito tempo. Eu também não vejo o Guardiola tendo 30 anos de carreira. Eu acho que ele se entrega assim e é sugado, é exaustivo ser o Guardiola, então eu não acho que ele vai ficar tanto tempo. Mas que ele vai virar o treinador mais vencedor da história, eu tenho poucas dúvidas. Se ele vai ser considerado o maior, o melhor, aí
É questão de tempo, ele vai estar na briga, ele vai estar no top 5, ele vai estar no top 3, provavelmente. Para mim é top 1 dos que eu vi. E é com alguma sobra, inclusive.